Olá, meu nome é Erasmo Ruiz e esse é o Thanatoscast, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre vários aspectos relacionados à morte e o morrer. A maioria das pessoas reage frente a esse fato da vida com muito medo, se recusando a conversar sobre o assunto. Quando temos consciência mais plena da nossa finitude, buscamos uma vida mais intensa e feliz, tomando decisões que priorizam projetos de existência. Assim, pensar na morte é produzir vida. Vem com a gente! Thanatos Cast. Tudo o que você queria saber sobre a morte, mas não tinha coragem de perguntar. Hoje vamos falar de um assunto que eu acho que toca a todos nós. Claro, a morte nos toca a todos, mas quando a gente relaciona essa questão, essa problemática com crianças, a coisa parece mudar de figura em termos da sua dramaticidade. Muitas vezes as pessoas me perguntam coisas do tipo: devemos ou não devemos levar uma criança a um velório? Ou qual é o nosso comportamento diante da necessidade de ter que contar para uma criança que, infelizmente, seu pai morreu num acidente de carro? Óbvio que são questões extremamente complexas e que nós não vamos dar conta de respondê-las nesse período curto de tempo, até porque a construção dessas respostas exigiria que soubéssemos quem é essa criança e pudéssemos, de fato, destacar aspectos da sua singularidade. Quando a gente fala o termo criança, na verdade, a gente está generalizando algo que é muito complexo e que diz respeito à classe social, à cultura, ao gênero, à origem social dessa criança e por aí vai, ok? Mas podemos encontrar algumas pistas que podem ser dadas por alguns ensinamentos que são oriundos aí da psicologia. A primeira questão que se coloca aqui é a gente discutir qual idade teria essa criança. Até porque a idade diz muito do seu desenvolvimento cognitivo e pode dar conta de um certo acúmulo de experiências que essa criança já consolidou na vida dela. Crianças muito jovens, por exemplo, no caso de bebês, não teriam a capacidade de entender a morte e podem apenas reagir à ausência de uma pessoa expressando choro, desconforto ou angústia. Já crianças mais velhas, entre 2 e 6 anos, podem começar a ter uma compreensão mais básica da morte, mas muitas vezes têm dificuldade em entender que a morte é algo permanente e que as pessoas que morrem não voltam. Elas podem fazer perguntas repetitivas sobre a pessoa falecida ou a morte em geral e podem mostrar comportamentos como medo, tristeza, raiva ou até mesmo culpa. De fato, nessa fase da vida, as crianças são muito movidas pelo pensamento mágico, ou seja, acreditam que seus desejos de fato podem mudar todo e qualquer aspecto da realidade. E esse é o grande problema em relação à morte. Quando ela acontece, infelizmente, nós não podemos mudar esse fato. Convém lembrar novamente que cada criança é única e poderá lidar com a morte de maneira diferente uma das outras. É importante fornecer informações que sejam de fato honestas e simples sobre a morte. Responder às suas perguntas, fornecer apoio emocional à medida que enfrentam suas perdas. Além disso, é muito importante ter cuidado ao usar certas palavras ou metáforas que possam
confundir ou assustar uma criança. Dizer coisas, por exemplo, a morte é um sono que a gente não acorda mais, ou que mamãe ou papai foi para uma jornada longa, ou que vovó virou uma estrelinha, podem ser saídas fáceis para o adulto. Mas temos que lembrar que em determinadas fases da vida, principalmente dos 3 aos 6 anos, a criança tem um pensamento extremamente concreto. O que significa dizer que ela não levará em conta o sentido da metáfora. Se você diz, por exemplo, que a morte é um sono do qual a gente não acorda, a criança ficará com medo de dormir, porque dormir para ela pode significar morrer. E aí eu queria compartilhar com vocês 2 experiências que eu vivi tendo esse contato com crianças e a forma como elas pensam a morte. Certa vez eu fui levar meu filho, que na época era muito pequeno, tinha 5 anos, para uma consulta pediátrica. E vi na sala 2 crianças que estavam conversando na sala de espera um assunto extremamente importante. Elas conversavam sobre o tema desse podcast, conversavam sobre a morte. E eu vou tentar aqui reproduzir para vocês um pouco o diálogo que aconteceu. Meu cachorrinho morreu. Nossa, você ficou triste? Ah, eu fiquei sim, mas ele foi para o céu. Mas como ele saiu voando se ele estava morto? Não, não foi assim. Foi a alma dele, uma coisa que vivia dentro dele e que foi embora quando ele morreu. Ah, minha mãe já me falou essa história de alma. Acontece a mesma coisa com a gente, sabia? Ah, eu sei. E quando a gente morrer, vamos para o céu. Sério? Então vamos contar estrelas? Talvez. Mas é como se a gente estivesse em outro lugar. E o que vai ter nesse lugar? Não me falaram sobre isso, mas eu acho que vai ter tudo o que tem aqui. Tudo? Ah, tudo eu não quero. Por quê? Eu não quero ter que levantar cedinho para ir na escola. É muito chato. Também não quero tomar injeção, nem ter que ir na casa da minha avó antes de ir ao shopping. Nossa, será que vai ter escola no céu? Se disseram para você que vai ter tudo o que tem aqui, então talvez tenha escola sim. Olha, esse negócio de morrer não é legal. Se esse céu tiver tudo que tem aqui, vai continuar também as coisas ruins. Aí eu não quero não. É simples. Resolver então. O que a gente tem que fazer? Ora, é só não morrer e pronto. Esse lugar a gente conhece já há muito tempo. Vai saber se o céu é um lugar pior. E assim, ainda meio tonto pelo diálogo, fomos chamados para a consulta do meu filho. Enquanto eu discutia com o médico os sintomas de uma presumível virose, fiquei martelando o cérebro sobre aquela conversa toda. Lembrei-me, então, de um belo poema de Manuel Bandeira chamado Morte Absoluta, que nos ilustra as muitas mortes que podemos ter. E lá pela metade do poema, ele nos afronta com a dúvida sobre o céu. Morrer sem deixar, porventura, uma alma errante a caminho do céu? Mas que céu pode satisfazer teu sonho de céu? Já pensaram em responder essa pergunta? As crianças encontraram uma resposta a partir de sua negação da morte, empoderadas que ainda estavam por verem na morte algo que pode ser objetivamente controlado. Mas nós adultos nos deparamos com nossa verdade misteriosa. Não há como contornar a morte. Então, o que virá? O nada? Um lugar pior ou melhor do que esse? Se existir algo que podemos pensar em chamar de céu, isso pode satisfazer o nosso sonho de céu, como pergunta o poeta? Um dia nós vamos saber. Bom, agora a gente vai para outra história, né? Uma vez por semestre, eu costumo levar os meus alunos a fazer uma visita ao cemitério São João Batista, aqui em Fortaleza, que é o mais antigo cemitério da cidade,
ainda em funcionamento, desde 1870. E os levo para apreciar a arte tumular e apresentar outras possibilidades, outros olhares que um cemitério tem, que pode ir além da dor ou da tristeza. Bom, estava com os meus alunos em mais uma visita, quando, de repente, a visita falou algo mais alto. Estávamos na entrada aguardando a chegada de todos e, repentinamente, a morte se apresenta, não na forma de um túmulo a ser estudado, mas de um cortejo que adentrou ao cemitério. Muito pequeno, com pessoas tristes, chorosas, o que era de se esperar. Na frente, uma mulher abraçada ao menino que não deveria ter mais que 11 anos. E na frente deles, uma garotinha de 5 anos. Atrás do caixão, o restante de poucos amigos que lá foram dar o seu adeus derradeiro. A mulher clamava, perguntando aos céus o porquê de seu jovem marido, um homem tão bom, ter sido assassinado e que agora a deixava na dura tarefa de educar os filhos sozinha. Era mais uma viúva da violência de tantas que existem nas metrópoles brasileiras. Mas a cena triste era quebrada por algo um tanto inusitado. O filho, a ela abraçado, chorava junto e lhe prestava algum conforto com abraços e lágrimas. Mas a menina, alheia a tudo, cantarolava uma canção infantil e adentrava ao cemitério pulando. Foi então que percebi que, na verdade, ao ver os ladrilhos em forma de xadrez na entrada do cemitério, a criança começou a fazer um jogo de amarelinha. Seu mundo infantil ainda não havia percebido que, mesmo chegando ao céu no jogo, havia um risco grande de que sua vidinha adentrasse ao inferno da ausência do pai. Mas seu reino era o espaço da brincadeira, e ela era a princesa desse reino. E aí, relembrando, crianças de 5 anos ainda não possuem uma compreensão da morte enquanto um processo irreversível. Pelo contrário, sua relação com ela é mágica e, portanto, a morte é vista como algo plenamente controlável pela ação do pensamento. Seu irmão, no entanto, já sabia da dureza da morte, de que ela deixava para trás a enorme tarefa de transformar tanta dor e sofrimento no gosto agridoce da saudade. Bom, eu espero ter conseguido demonstrar a vocês essas diferenças que existem no olhar das crianças conforme o seu desenvolvimento e conforme a sua diferença de idade. Mas quero deixar uma dica que eu acho super importante. Muitas vezes nós buscamos receitas, formas adequadas de se falar as coisas. Nós queremos prescrever condutas. Na questão da morte e na sua relação com o mundo infantil, muitas vezes mais vale ouvir da criança o que ela sabe e o que ela pensa, e a partir disso acolher a dor e o sofrimento que ela irá expressar. E não inventaram nada melhor até hoje do que um abraço terno e carinhoso. Até o próximo episódio.